Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber e hoje em mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês este clássico do cinema, O Poderoso Chefão Parte 2, filme lançado em 1974 e que contou com a direção do estadunidense Francis Ford Coppola. Eu já fiz, no mês de estreia deste meu canal do YouTube, agosto de 2020, a resenha da primeira parte de O Poderoso Chefão. Hoje seguimos com a segunda e daqui a algum tempo a gente acaba a trilogia do Poderoso Chefão com a resenha da terceira e última parte. Pessoal, eu já vou começar a falar sobre esse clássico do cinema. Mas antes, quero conversar com todos e todas vocês que estão assistindo a este vídeo. Se você já está inscrito no meu canal ou inscrita, eu peço que, se você gostar dessa discussão, ao fim dela você dê um like no vídeo, curta o vídeo, compartilhe pelas redes sociais para que nós possamos alcançar cada vez mais e mais pessoas. E também deixe o seu comentário aqui no corpo desse vídeo, abaixo desse vídeo, para eu poder conversar com você. Agora, se você está chegando a esse canal pela primeira vez, seja muito bem-vinda e bem-vindo, muito obrigado pela audiência. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações. Tudo bem? Então vamos lá, gente. O Poderoso Chefão, Parte 2, obra-prima do cinema, que contou com a direção do Francis Ford Coppola, ou Coppola, como vocês queiram. Filme de 1974. Vamos retomar brevemente as considerações da primeira parte de O Poderoso Chefão. E eu quero dizer que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para a resenha que eu fiz da primeira parte. E daí, se você está assistindo a essa segunda parte sem ter visto a primeira parte, a resenha da primeira parte, você pode voltar um pouquinho, assistir a ela e depois continuar a assistir essa segunda parte. Então vamos lá, gente. A questão é a seguinte: ao fim da primeira parte, o primeiro poderoso chefão, que é o Vito Andolini, interpretado, eu diria mais, eternizado pelo ator Marlon Brando, ele morre. Então o Vito Corleone morre. Corleone, gente, porque é o nome da cidade de onde provém o Vito Andolini. A gente já vai falar sobre isso. E quem chega, quem ocupa o vácuo do poder deixado ali pelo Vito Andolini é justamente o Michael Corleone, que não é o filho mais velho, o Sonny, que acaba sendo morto ali nas vendetas da máfia, na série de vinganças. Ele se torna o poderoso chefão. E a cena emblemática que fecha a primeira parte de O Poderoso Chefão é o bacio la mano, o beija-mãos ali dos asseclas, dos apaniguados, os outros capos das subfamílias, beijando a mão ali do novo chefe, o Michael Corleone. Essa é a cena que dá cabo de O Poderoso Chefão 1. Em O Poderoso Chefão 2, como só ia acontecer em filmes épicos ou em narrativas, aí tanto da literatura quanto do cinema, originariamente da literatura e depois do cinema, que é uma arte mais jovem, nós temos uma épica. E uma trama épica, um acompanhamento épico, no caso de uma família, pressupõe não só o deslindamento, o desvelamento das relações de tempo presente, mas a investigação da genealogia dessa família. Então o que vai acontecer em O Poderoso Chefão é o entrelaçamento entre duas tramas. A trama de tempo presente, que se centra, que orbita ao redor de Michael Corleone, mostrando como ele, ainda jovem, pouco mais de 50 anos, se tanto, ele consolida o seu poder tremendo, o seu poder mafioso, passando por sobre os escombros de todos os seus adversários, sejam eles exteriores à família ou interiores à família, como vocês vão ver. E essa trama de tempo presente se entrelaça com a trama de tempo passado, que é a retomada de como a família Corleone veio a se tornar aquilo em que se tornou, fazendo com que a narrativa retroceda até a Itália, até a Sicília, essa ilha do sul da Itália, ali da bota italiana, e mostre a história trágica do menino Vito Andolini. Então são essas duas tramas que se
entrelaçam para dar a vez e a voz ao Poderoso Chefão 2. Muito bem, comecemos com a trama de tempo presente. A questão é a seguinte: Michael Corleone havia saído de Nova York. Por quê? Nova York é o local original, o bairro ítalo-americano ali de Nova York e tudo mais. Mas por que a família Corleone havia feito uma mudança de Nova York até o coração do estado de Nevada, onde fica Las Vegas? Porque Michael Corleone, para se vingar ali do atentado que os outros mafiosos haviam movido contra o seu pai, mas também para consolidar sua posição de poder, havia matado todos os chefes das demais famílias. Claramente, com isso, atraindo a sanha de vingança dos filhos, das gerações mais novas, nessa dimensão encarniçada de talião que rege as relações da máfia, olho por olho, dente por dente. Ele se muda então para Nevada depois de ter alvejado, depois de ter suplantado e matado, aniquilado todos os seus adversários, e ali à distância vai se enveredar pelo lance dos hotéis, dos cassinos, da prostituição, todos esses ramos aí que flertam, que colocam ali, podem se configurar como amplas lavanderias de dinheiro, nessa relação umbilical e eu diria mais incestuosa e perniciosa entre o legal e o infracionário. Esse é o ramo aí em que se vereda o Michael Corleone. No começo do filme, a gente percebe, no começo de O Poderoso Chefão 2, a gente tem uma festa ali, em que Michael Corleone posa de benemérito. E o que vai acontecer? Vai se mostrar que um senador do estado de Nevada, o senador Gary, está extorquindo Michael Corleone. E num determinado momento de bastante franqueza no gabinete de Michael Corleone, depois de o senador Gary ter pousado para a foto muito hipocritamente com um cheque que o Michael Corleone tinha dado ali para ajudar as instituições educacionais do estado, o senador Gary chama Michael Corleone de hipócrita e diz que tudo aquilo ali era nojento, era asqueroso e que ele queria extorquir o Michael Corleone para fazer com que ele pudesse ter uma licença de um cassino determinado. E num momento ali de bastante lucidez, jogando franqueza contra franqueza, Michael Corleone diz para o senador Gary o seguinte: senador, todos nós somos parte da mesma hipocrisia. Então, uma das coisas que o Poderoso Chefão deslinda é a dimensão de que a concorrência desse capitalismo histórico norte-americano e dos demais países não é uma concorrência de livre fluxo, de livre trânsito. Existem tetos aos quais determinados empreendedores chegam e, se quiserem alcançar o poderio econômico, precisam se somar, precisam ter acesso ao clã do poderio político. E esse poderio político, que é eleito pela população, que pensa que os representantes a estão representando, esse poderio tem os seus próprios interesses, e esses interesses têm a guarida do poder do Estado e tendem tanto a se associar à máfia, quanto a extorquir a máfia quando tem guarida em outras famílias mafiosas. Gente, é a abertura da tampa do bueiro e o desvelamento das estruturas mesmas de poder, que mesclam poder econômico a poder político. E como é que o Michael Corleone vai tirar essa pedra do sapato que se chama o senador Gary e também o seu adversário aí econômico, outro mafioso, Hyman Roth. Quem que é o Hyman Roth? Hyman Roth é um norte-americano de origem judaica que está radicado na Flórida e que era amigo de Moe Greene. Quem era Moe Greene na primeira parte de O Poderoso Chefão? Era um empreendedor mafioso que fundou a cidade de Las Vegas. Como Michael Corleone era gigantesco e queria chegar a Las Vegas, não poderia haver dois Michael Corleones ou dois Moe Greenes em Las Vegas. Então Michael Corleone mata Moe Greene, ele tenta comprar a parte. Vejam, ele tenta fazer uma relação contratual estrita e estreita. Como o outro, exercendo a sua possibilidade de escolha, segundo os manuais do liberalismo, não aceita, ele é exterminado da concorrência. Não é a concorrência que o suplanta economicamente, ela o suplanta política e homicidamente. É assim que Moe Greene é varrido do território. E, numa sanha de vendetta, numa sanha ali encoberta por outros insatisfeitos da família Corleone ali, que querem formar suas próprias casas mafiosas,
Hyman Roth manda matar Michael Corleone. Só que Michael Corleone é suficientemente articulado e inteligente, soube aprender as lições passadas por seu pai, Vito Andolini, que dizia o seguinte: deixe seus amigos perto de você, mas deixe seus inimigos ainda mais perto de você, de modo a que você sinta o bafejo cálido, ou mesmo gélido, entre cálido e gélido, da perfídia, da traição, para sempre saber o que seu inimigo está fazendo. Então Michael Corleone vai fazer um jogo duplo. Ele vai visitar os inimigos, aqueles que haviam tentado assassiná-lo, para dizer que ele sabia que era o outro que o havia tentado assassinar, deixando os seus inimigos tranquilos, supostamente tranquilos, quanto à sua própria intenção. É um jogo, gente, que remonta a Nicolau Maquiavel, esse grande autor político de Florença, que vai justamente ser como que um manual para quem assiste ao Poderoso Chefão. E eu quero dizer que há poucos dias aqui eu fiz a resenha de O Príncipe de Maquiavel e vou deixar o link aqui para a resenha na descrição desse vídeo para que você também possa assistir a resenha e entender a engenharia política, como Michael Corleone é alguém que, ao beber na lição dos antigos, no caso de seu pai, e o seu pai, por sua vez, havia aprendido com as práticas mafiosas, ao beber nas lições dos antigos, entende como é que se dão as práticas de tomada, manutenção do poder e exponencialização do poder. Assim age Michael Corleone. E vocês sabem como ele vai tirar o senador Gary do seu caminho? O senador Gary, que é um grande hipócrita, frequenta inadvertidamente um dos prostíbulos que a família Corleone mantém. E nessa medida, uma pobre prostituta ali do local, que havia saído, que havia feito um programa com o senador Gary, é assassinada por um dos capangas do Michael Corleone. E como o senador Gary havia usado drogas ou estava embriagado, a culpa recai sobre ele. Ele é todo manchado de sangue. E aí, para abafar, obviamente, o escândalo, numa contra-extorsão, então primeiro o senador extorque o Michael Corleone, depois ele é extorquido. Agora o senador Gary é forçado a passar para o lado do Michael Corleone. E depois, quando vão fazer uma comissão investigativa, como se fosse uma CPI, se fosse aqui no Brasil, uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para tentar pegar o mafioso Michael Corleone, que já é um magnata, que já já tem uma multinacional, ele consegue se safar, porque o senador Gary está implantado no seio mesmo dessa comissão parlamentar de inquérito. E o Hyman Roth? Bom, o Hyman Roth quer amealhar 2 milhões de dólares do Michael Corleone, e naquela época, a gente está falando de meados do século XX, isso é uma quantia exorbitante de dinheiro. Para quê? Para fazer com que o Michael Corleone invista na ilha de Cuba pré-revolucionária. Nós estamos à beira da Revolução Cubana, no ano de 1958, na virada de 58 para 59, Fidel Alejandro Castro Ruz, comandando o movimento 26 de julho, está quase tomando a ilha de Cuba para si, e Hyman Roth quer convencer Michael Corleone de fazer o investimento. Bom, Michael Corleone tenta matar Hyman Roth ali em Cuba, percebe numa análise política acurada que os revolucionários poderiam ganhar e sai da ilha de Cuba. E é ali, na ilha de Cuba, fora dos Estados Unidos, a 90 milhas da península da Flórida, essas famosas 90 milhas ou 144 quilômetros, que Michael Corleone descobre que Fredo, seu irmão mais velho, aquele que era tido pelo pai como uma carta fora do baralho, o estava traindo. A gente vai voltar a essa traição do Fredo, ou uma suposta traição, de fato algo feito pelas costas do Michael Corleone, só que ele interpreta qualquer tipo de arranhão que receba como uma traição mortal. Não há perdão, não há oferecimento da outra face para Michael Corleone. Bom, a gente para nesse momento a narrativa de tempo presente para nós voltarmos a Sicília de Vito Andolini. Quem é Vito Andolini? É o pai do Michael Corleone, que é interpretado por uma criança, um ator juvenil ali. Ele tem o seu pai morto pelo Don Tito, a sua mãe morta pelo Don Tito, o seu irmão mais velho morto pelo Don Tito. Ele consegue se safar e
toma um navio ali e vai para América, sozinho, menino mirrado. E é formidável a cena em que o Coppola dá um close ali no rosto do menino deslumbrado quando vê a Estátua da Liberdade, presente dos franceses aos estadunidenses quando da independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra, quando ele chega a Nova York e vê a Estátua da Liberdade. Esse menino vai crescer. Quando ele cresce, ele passa a ser interpretado pelo ator Robert De Niro, que vai eternizar esse Vito Andolini mais jovem. E aí a gente vai vendo também como a trajetória do pai do Michael Corleone, do patriarca da família Corleone, mimetiza, mutatis mutandis, guardadas as proporções de poder, a mesma relação que o Michael Corleone tem que estabelecer para suplantar os seus adversários. Por quê? Porque o Vito Andolini, ele vai estabelecendo negócios, ele vai crescendo, ele se torna um contrabandista de álcool, ele se torna um contrabandista de roupas, ele se torna um contrabandista de melaço e assim por diante. Vale frisar que naquele começo do século XX nos Estados Unidos havia lei seca, ou seja, a proibição da venda de bebidas alcoólicas. Só que num determinado momento, um extorsionário italiano chamado Don Fanucci aparece e se coloca como uma pedra no meio do caminho do Vito Andolini e dos seus comparsas. Por quê? Todos no bairro têm que pagar uma porcentagem do que ganham para o Don Fanucci. Don Fanucci tem os contatos policiais, Don Fanucci tem os contatos políticos. E caso as pessoas se neguem a contribuir, a contribuir com a extorsão, a pagar parte dos seus ganhos e dividendos como extorsão, Don Fanucci saca sua vida, destrói suas famílias. Então, como acontece com Michael Corleone na parte 1, vejam a resenha, vejam o filme, o link está aqui embaixo aqui para a resenha. Michael Corleone precisa superar um determinado obstáculo para se tornar chefe. Ele tem que se mostrar frio e calculista para salvar seu pai mais velho na parte 1. Nesse momento, se Vito Andolini quisesse se transformar num chefe mafioso, se quisesse ser respeitado, ele precisa peitar Don Fanucci. Então vejam, mais uma vez, a disputa econômica, a competitividade econômica vai esbarrar num obstáculo político, para mostrar que o liberalismo econômico ele esbarra historicamente nos cartéis, nos conglomerados, nos monopólios, na força dos clãs que não gostam de concorrência, querem deixar a concorrência para os inimigos. Para eles próprios, eles querem as cartas marcadas. E, numa ação terrível, Michael Corleone é o filho, Vito Andolini vai lançar mão de uma festa italiana, de muito barulho na rua, uma festa para uma padroeira, e esse mote vai ser repetido em O Poderoso Chefão 3, como eu vou dizer a vocês, de modo a mostrar como Maquiavel já apresentava que os ritos do poder são cíclicos, são repetitivos, que o mesmo motivo da história está presente nas mais diversas épocas, qual seja o egoísmo, a vontade de poder, a vontade de glória, a vontade concentracionista. Mudam as circunstâncias, muda a coloração cultural, digamos, específica de determinado momento, mas fica esse motivo fundamental do egoísmo como mote da ação humana. E ali, em meio a essa festa da padroeira, quando todo mundo fazia o bacio la mano, o beija-mão para o Don Fanucci, Vito Andolini consegue se insinuar em meio ao apartamento, em meio ao prédio em que mora Don Fanucci e o mata, aproveitando o foguetório para encobrir o tiro que dá no coração de Don Fanucci. Bom, realizada essa vendetta, tirada essa pedra do meio do caminho, cabe a Vito Andolini cumprir a vendetta e se vingar ali do Don Ciccio na Sicília. Ele, que já havia se transformado num importador de óleo de oliva que vinha justamente da cidade de Corleone, volta para a Itália e, numa manobra radical, já diante de um Don Ciccio que não sabe com quem está falando, já está velhinho, já está meio gagá, tá meio surdo, está meio cego, ele transpassa numa cena tórrida, numa cena tétrica, ele corta o peito de Don Ciccio com uma faca e diz: isso é em nome da minha mãe, isso é em nome do meu pai, isso é em nome do meu irmão, a vendetta está cumprida. Ele então, empresário de sucesso / mafioso de sucesso, podia aquietar o seu ímpeto de vingança. E toda a épica passada de
de Vito Andolini, tornado Corleone, porque quando chega aos Estados Unidos não sabe falar inglês, então o agente da imigração, que era o italiano, lhe batiza com o nome de sua cidade, Corleone da Sicília. Vito Andolini pode se aquietar e formar os seus negócios nos Estados Unidos, uma vez que a Itália está apaziguada. Essas tramas se entrelaçam e a gente percebe que há um paralelismo entre trajetória de pai e trajetória de filho. E como a gente vai perceber em O Poderoso Chefão 3, vai haver um paralelismo na trajetória daquele que vai ser o sucessor de Michael Corleone. Aguardem que nós vamos fazer toda uma resenha sobre a parte 3. Mas agora, para dar cabo aqui da nossa resenha, resta falar sobre duas vinganças que não são extrínsecas, externas à família Corleone. São vinganças internas e doloridíssimas, mas penosas para o Michael Corleone. Mas ainda assim, ele vai dar cabo delas. Primeiro, ele vai se vingar da própria esposa, Kay Adams, brilhantemente interpretada pela Diane Keaton. Por quê? Diane Keaton amava Michael Corleone, mas havia pedido para ele que ele se livrasse dos negócios escusos, legalizasse todas as suas relações. Claro, gente, que é possível dizer que ela não era totalmente inocente naquilo em que estava entrando, porque uma vez que você cruza determinadas fronteiras, como é que você volta para a fronteira legal? Como é que você faz toda a lavanderia? Se você, mafioso, quer lavar os seus negócios, obviamente que os demais mafiosos também o querem. Então eles podem puxar você, trazer você para dentro dessa lavanderia, desses negócios escusos. Mas chega um momento em que a Kay está grávida de mais um filho ou uma filha de Michael Corleone. E ele sempre, patriarca que o é, machista que o é, ele sempre pergunta para ela: será que é um menino? E por que um menino? Porque o menino seria mais uma possibilidade de sucessão para a família Corleone. Michael Corleone já tem um filho chamado Antonio, mas ele quer mais um para diversificar as possibilidades. Quando a Kay Adams se dá conta de que jamais essa família vai ser purgada, de que Corleone é mais do que uma família, é uma nódoa, é um cancro, é uma ferida, ela chega ao ouvido do Michael que ela teve uma perda espontânea do filho. Mas numa cena antológica, talvez a cena mais humanamente densa e complexa do filme, da parte 2, ela revela para o Michael Corleone que não perdeu simplesmente o filho coisa nenhuma. Ela revela que, dada essa sanha de vingança, que já prorrompe por mais de 2 anos nessa terra da Sicília italiana, ela não queria trazer um herdeiro de Michael Corleone ao mundo. Então ela provocou um aborto, ela matou o filho de Michael Corleone. E Michael Corleone, que é frio, que é calculista, que é a encarnação mesma do que é o maquiavelismo, que sempre tem um rosto de esfinge e não mostra os seus sentimentos. Num raro momento de fúria, ele que acha que a fúria enervoa a razão e dificulta o juízo, ele explode, estapeia Kay e toma a guarda dos filhos para si, impedindo que a mãe fique com os próprios filhos. Essa vingança terrível, isso que vai fazer com que filhos fiquem apartados da mãe, não tem a possibilidade de perdão para Kay. E ela só vai conseguir ver os filhos de maneira contingente. Mas uma vingança maior cairia sobre Fredo. Fredo era o carta fora do baralho, era o azarão, era o filho desrespeitado. O que ele queria? Ele queria ter respeito, ele queria ser respeitado, ele também queria ser admirado. Se dinheiro ele já tinha, o que restava a ele é ser um chefe. Ele que era encarregado de ficar cuidando dos bordéis, ele que era encarregado ali de animar os convivas. Ele faz negócios às costas do Michael Corleone, mas acontece que os negócios que eles fazem às costas do poderoso irmão acabam fazendo com que isso prejudique. E o garoto de recados do Hyman Roth, que mandou matar o Michael Corleone, estava envolvido nessa questão. Quando Michael Corleone descobre que Fredo o havia traído, mesmo que não seja ali uma traição direta, não há possibilidade de perdão. Fredo tenta fugir. Fredo é avisado de que não pode mais se aproximar da casa. E Michael Corleone diz que enquanto sua mãe estiver viva, ele diz para o capanga, nada deve acontecer ao Fredo. Depois, quando a mãe morre, numa cena ali emblemática, numa cena da fusão daquilo que é o afeto da aparência e o ódio da essência,
o afeto da superfície, o ódio da profundidade. Michael Corleone vai abraçar o irmão Fredo, com quem ele não falava há tantos anos, e, olhando para o rosto do Al, através do abraço que dá no Fredo, comanda a morte do próprio irmão diante do corpo da mãe no caixão. Essa é a saga de Michael Corleone. Não há perdão, não há oferecimento da outra face. É como se Michael Corleone, intérprete, mor de O Príncipe de Nicolau Maquiavel, transformasse o Sermão da Montanha de Jesus Cristo, que pressupõe o perdão ao inimigo, o oferecimento da outra face, no perdão da estepe, no perdão da planície do mafioso, que não pode se dar ao luxo de jamais oferecer outra face, porque isso pode implicar a ruína de toda a sua glória. Glória forjada sobre escombros e com muito sangue. Michael Corleone manda matar seu próprio irmão. E a cena emblemática que dá cabo de O Poderoso Chefão 2 é a cabeça de Michael Corleone tombando, já que ele vai sentir, pelo restante da vida, nos momentos ali de mais dor, porque ele vai ter remorso, o fato de ter mandado matar o irmão de o seu próprio irmão, o filho de sangue de seu pai, o filho de sangue de sua mãe. Essa é a saga, gente, de O Poderoso Chefão, que consolida, parte 2, que consolida o poder nefasto, o poder de sangue, o poder sobre os escombros de todos os demais, do mafioso Michael Corleone, que é interpretado, e eu diria mais, eternizado pelo grande ator estadunidense Al Pacino. Se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, eu peço que você dê um like no vídeo, curta esse vídeo, compartilhe-o pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. E se você está chegando ao canal pela primeira vez, muito obrigado pela audiência, se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. Deixa aqui o convite para você assistir as resenhas de filme aqui do canal, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã. Então é isso, pessoal. Até a próxima resenha de filme, gente. Tchau, tchau!